Olá pessoal, sou o Jonatas Apolinário e quero deixar aqui alguns comentários bíblicos e hoje um tema que se tornou polêmico devido ao cenário religioso evangélico no Brasil. Mas é um assunto simples e de fácil compreensão. Eu te peço nesse momento que, para você entender o que vai ser dito, você assista o vídeo do início ao fim, você acompanhe as referências bíblicas, leia na sua casa, onde você estiver, essas referências bíblicas e do que eu falar, você examine tudo e retenha o que é bom, a compreensão de forma equilibrada, de forma sensata da Bíblia que contém a palavra de Deus. Então, o tema que eu vou abordar é dízimo ou doações voluntárias. Frente a tantas questões relacionadas ao dízimo para os cristãos, se é ou não estabelecido essa prática para a Igreja de Cristo, eu elaborei esse artigo que vou comentar com vocês, na tentativa de compreender a prática do dízimo ao decorrer da história bíblica, passando desde o Antigo Testamento e até o Novo Testamento, como isso é visto no Novo Testamento. Meu desejo é estabelecer alguns conceitos e aplicações dessa prática no Antigo Testamento e comparar com as menções que há sobre o dízimo no Novo Testamento, se é ou não aplicável à Igreja de Jesus Cristo. As primeiras menções do dízimo na Bíblia ocorrem no livro de Gênesis, e a primeira em Gênesis capítulo 14, onde Abraão dá ao rei de Salém, Melquisedeque, que também era sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão dá a ele o dízimo de tudo. De tudo o quê? O que estava acontecendo em Gênesis capítulo 14? Estava tendo guerras entre os reis das regiões, onde Abraão e onde o sobrinho de Abraão, Ló, vivia. Então naquela região havia vários reinados e estava tendo guerra entre eles. E aconteceu que o rei de Sodoma foi saqueado, destruíram o reinado, o território de Sodoma. E nessa, onde os inimigos de Sodoma entraram na cidade, saquearam a cidade e levaram homens e mulheres e crianças e muitas pessoas presos como escravos, no meio de tudo isso, o sobrinho de Abraão, Ló, também foi levado cativo. Ló e toda a sua família e todos os seus bens foram levados como escravos, como reféns daqueles reis que se apoderaram de Sodoma. E chegou a notícia de que isso havia acontecido, chegou a notícia a Abraão. E Abraão, no meio de tudo isso, ele reúne 318 homens de sua confiança, 318 homens que viviam na região com ele, que fazia parte do clã dele, vamos dizer assim. E Abraão reúne essa tropa aí, de homens,
mune ele de armas daquela época, e Abraão e esses homens saem em busca de resgatar Ló, sua família e os seus bens. E Deus abençoa Abraão. E Abraão resgata Ló, resgata a família, resgata as pessoas que estavam sobre os cuidados de Ló. Abraão resgata todos os bens de Ló e, como era costume naquela época, né? Quem ganhava a peleja, a vitória, ficava com os despojos de guerra. E assim aconteceu, Abraão conseguiu isso. E tendo, né, Abraão retornado com seu sobrinho Ló, com seus bens, com seus pertences, vem até Abraão Melquisedeque, que era rei de Salém, uma das cidades ali da região de Sodoma, das regiões que estavam em guerra naquela época. Vem Melquisedeque até Abraão. Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo, e Melquisedeque, ele abençoa Abraão e louva a Deus, né, pela vida de Abraão, pelo que Abraão alcançou naquela situação. E Abraão, tendo ouvido as palavras de Melquisedeque e tendo reconhecido que aquela vitória que ele alcançara foi Deus que havia dado, Abraão dá o dízimo de tudo, dos despojos daquela guerra. Abraão dá o dízimo ao rei de Salém, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. O que podemos, né, entender dessa situação, desse ato de Abraão dar o dízimo a Deus? Primeiro, o percentual que Abraão escolheu, né, a 10ª parte, foi uma escolha aleatória. Foi algo que pareceu bem aos olhos de Abraão dar a 10ª parte dos espojos de guerra, por ter alcançado a restituição dos bens de seu sobrinho e ter restituído Ló e as pessoas que estavam sob os cuidados de Ló, ter restituído da mão dos inimigos. Esse percentual não foi imposto por alguém ou por uma regulamentação, partiu de Abraão. Simplesmente ele falou, vou dar 10%. Ele poderia ter falado, vou dar 5, vou dar 10, vou dar 15, vou dar 20, vou dar metade, vou dar tudo. Pareceu bem aos olhos de Abraão dar a 10ª parte. O ato de Abraão foi completamente voluntário. Ninguém disse para Abraão que ele deveria dar a 10ª parte. Ele fez isso de forma absolutamente voluntária, de livre e espontânea vontade. Contrário, né, do que nós vamos ver daqui a pouco, que o dízimo é algo obrigatório, algo que tem que fazer independente se você quer ou não, independente se a pessoa quer ou não, porque posteriormente nós vamos ver isso, o dízimo virou um mandamento. Apenas existe uma menção bíblica de que Abraão deu o dízimo. Logo nós entendemos que esse ato de Abraão foi um ato único, um ato isolado. Não foi algo que ele fez regularmente, mês após mês, semana após semana, como o dízimo é estipulado, ter uma regularidade. Pelo que vê, em todo o contexto, tudo que a Bíblia fala de Abraão, foi um ato isolado, um ato espontâneo que surgiu mediante aquela vitória que ele alcançou sobre os inimigos, tendo resgatado Ló e seus bens daquela guerra.
Esse ato de Abraão demonstra uma coisa: a gratidão que ele teve a Deus por resgatar o seu sobrinho Ló e todos os seus bens. Então, no caso de Abraão, o percentual foi aleatório, foi de acordo com a generosidade dele, foi voluntário, não veio por obrigação ou mandamento, e no caso de Abraão demonstrou gratidão a Deus por ter alcançado aquela bênção. E pelo que parece não foi algo que se tornou regular, mês após mês, semana após semana e assim por diante. Foi um ato isolado e único. A segunda menção do dízimo nos relatos bíblicos nós vemos em Gênesis capítulo 28, onde Jacó ele deixa a casa de seus pais para ir para a cidade de Padã Arã em busca de uma esposa, de constituir uma família. Nesse percurso da casa dos pais de Jacó até Padã Arã, Jacó ele faz uma parada na cidade de Luz. E ali ele dorme ao relento, né, tendo as estrelas como seu telhado e uma pedra como travesseiro. E nessa noite que ele passa ali, nessas condições, Deus dá uma visão a ele. Deus fala com ele, confirmando a Jacó as promessas que inicialmente foram feitas a Abraão e Isaque, de que a descendência seria uma multidões de nações que não se poderia contar, como as estrelas do céu, como a areia do mar, de que Deus seria com ele, abençoaria onde ele pisasse, e de que nele, na descendência dele, seria bendita todas as nações da terra. Então Deus dá uma visão e confirma essas palavras a Jacó. E Jacó, impressionado com essa visão, Jacó impressionado com essa palavra que Deus dirigiu a ele, Jacó acorda, Jacó pega aquela pedra que ele estava usando como travesseiro e determina ali de que aquele lugar para ele seria chamado de Betel, cujo significado é casa de Deus. E Jacó faz um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, e o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Esse foi o voto que Jacó fez. O que percebemos, né, nessa situação? Jacó se propôs, de livre e espontânea vontade, a dar o dízimo de tudo que Deus lhe desse. Esse voto não partiu de ordenança, não partiu de tradições ou de mandamento. Esse voto de dar a Deus o dízimo partiu do próprio Jacó. Partiu dele, da vontade dele, do querer dele. Jacó fez esse voto maravilhado por Deus ter confirmado a ele as promessas de seu pai. Então Jacó fez um voto para dar a Deus o dízimo de tudo que ele conseguisse. O voto, né, é algo muito pessoal. É algo que diz respeito à intimidade de uma pessoa com Deus. Vou dar um outro exemplo, né?
o voto de Sansão, de ser um nazireu. Ou seja, Sansão tinha um voto de não passar navalha na sua cabeça. Então ele não cortava o cabelo. Era um voto, algo pessoal que dizia respeito a ele e sua intimidade com Deus. Portanto, um voto, ele pode ser imitado. Eu posso fazer um voto de não cortar o cabelo. Eu posso fazer o voto de dar o dízimo. Eu posso imitar um voto que foi feito de uma pessoa com Deus. Mas eu não posso tornar este voto um padrão ou tornar um mandamento. Porque voto é voto. É algo íntimo, parte da própria pessoa. Outra coisa com relação ao voto de Jacó, né, que provavelmente ele demorou mais de 20 anos para cumprir este voto. Porque se você prestar atenção às palavras que Jacó disse ao se propor a este voto, ele fala assim: se o Senhor me der pão para comer, veste para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Essa pedra que eu tenho colocado por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó, ele só foi voltar para as terras de Isaac, seu pai, depois de mais de 20 anos. Depois de mais de 20 anos. E Jacó também só foi possuir bens depois de mais de 20 anos. Como assim? Porque quando Jacó ele chega na cidade de Padã Arã, ele chega com a mão na frente e outra atrás. E ele vai trabalhar. E os primeiros 14 anos que Jacó fica na cidade de Padã Arã, ele trabalhou de graça para Labão, que se tornou seu sogro, e ele trabalhou de graça durante 14 anos, como pagamento de dote para se casar com Lia, que foi 7 anos de trabalho, e depois mais 7 anos de trabalho de graça, como pagamento de dote por se casar com Rebeca, se casar com Raquel. Então foi 14 anos trabalhando de graça. Jacó, num total, ele fica 20 anos na terra de Padã Arã. E depois desses 20 anos, ele já começa a possuir os seus bens, o seu gado, as suas ovelhas, possuir bens, né? E ele decide, né, sair de Padã Arã e retornar à casa de seus pais, né? E passa por Betel, mas antes vai até Betel para viver em Betel, mas antes disso ele ainda fica na cidade de Sucote, na região de Salém, né? Então olha só, fica meio obscuro, né, a forma que Jacó cumpriu este voto, como ele devolveu e deu a Deus o dízimo de tudo, e fica meio obscuro assim, aonde, né, que ele devolveu esse dízimo. Porque alguns usam essa passagem de Jacó ter ungido aquela pedra e chamado aquele lugar de Betel para dizer que o dízimo deve ser dado à casa de Deus. Mas não entendem
que ali era uma pedra que ele levantou por coluna e ungiu ali e declarou aquele lugar. Ou seja, aquele ato de Jacó foi um memorial àquilo que Deus havia falado a ele. Mas não que ele fez daquele lugar um lugar de depositar qualquer tipo de oferta ou oferenda. Então fica meio assim inconclusivo, né? Como Jacó deu a Deus o dízimo ou aonde deu a Deus o dízimo. Mas fica claro que demorou mais de 20 anos para ele cumprir este voto, até possuir bens, até possuir o seu próprio salário do trabalho de suas mãos. O que dá para entender, né, nesses dois primeiros relatos sobre o dízimo na Bíblia? Gênesis capítulo 14 e Gênesis capítulo 28, falando de Abraão e posteriormente falando de Jacó. Que o percentual foi uma escolha aleatória, não oriunda de mandamento ou algo do tipo. No máximo, naquela época, podia ser costume dos povos antigos, e não apenas dos hebreus, oferecer a 10ª parte a Deus, ou as outras nações oferecer aos seus deuses. Foi um ato voluntário, de decisão própria, como um sinal de retribuição a Deus, por ter Deus agido em seu favor e confirmado as suas promessas em sua vida. Neles, né, não havia nenhum interesse pessoal em dar o dízimo, como hoje é feito em vários lugares, né? Vou dar o dízimo para Deus me abençoar, vou dar o dízimo para ser próspero, vou dar o dízimo, né? Isso é barganha com Deus. Em Jacó e Abraão, o único interesse era a gratidão, né? No caso de Abraão, não havia regularidade, aparentemente foi um ato isolado. No caso de Jacó, foi um voto, algo pessoal, íntimo com Deus. Sendo um voto, pode ser tomado por exemplo, mas não torná-lo um padrão, né? Cada indivíduo, cada pessoa tem a sua particularidade com Deus. No caso de Jacó também, não se sabe como foi feito essa devolução, mas se sabe que demorou mais de 20 anos até ele possuir os bens e poder dar a Deus o dízimo de tudo. Essas foram as menções, né? As primeiras menções do dízimo na Bíblia. O surgimento do dízimo como um mandamento de Deus. A primeira observação que eu faço é a quem foi destinado o mandamento do dízimo. Este mandamento ele foi destinado ao povo hebreu, posteriormente conhecido como judeus, porque um pouco depois do reinado de Salomão, houve a divisão do reino de Israel, onde o reino sul ficou conhecido como reino de Judá e o reino norte ficou conhecido como reino de Israel. O reino de Judá foi o povo, né, o grupo de pessoas que ficaram e permaneceram servindo a Deus, seguindo os mandamentos de Deus. O reino norte de Israel, eles se misturaram com outras nações e absorveram a cultura de adorar outros deuses das outras nações. Então, o mandamento do dízimo, ele foi destinado ao povo hebreu, posteriormente, povo judeu. Na época de Moisés, né, o povo tinha saído da terra do Egito, caminhado, peregrinado 40 anos no deserto em direção à terra prometida.
prestes a chegar à terra prometida, Deus deu mandamentos a este povo, para que quando eles entrassem na terra prometida, na terra de Canaã, eles seguissem e servissem a Deus como Ele havia ordenado durante esses 40 anos de peregrinação. Então, o dízimo ele deveria ser entregue em um lugar específico. A princípio, no tabernáculo, no lugar que Deus havia escolhido para colocar o tabernáculo. Ali era entregue os dízimos e as ofertas. O dízimo era oriundo, né, de tudo que o povo produzisse, ou seja, os frutos da lavoura, os rebanhos, tudo que o povo produzisse, né, a 10ª parte era do Senhor. No momento, olha que poucas pessoas falam disso, né, mas está escrito para todo mundo ler. No momento que eram trazidos ao tabernáculo ou ao templo, né, eram oferecidos os dízimos, as próprias pessoas também desfrutavam daquilo. Ou seja, elas comiam ali na presença de Deus, né, com as suas famílias, com o seu grupo de pessoas, elas comiam daquilo que era oferecido a Deus, né, em celebração a Deus por ter abençoado a vida delas. Os dízimos também eram destinados, né, ao sustento dos levitas e sacerdotes, por algumas razões. Os levitas, eles não tinham parte na herança na conquista de Canaã. Eles foram separados exclusivamente para servir a Deus no tabernáculo, no serviço da casa de Deus, no serviço do templo de Deus. Então eles não possuíam terras, não possuíam gado, não possuíam herança na conquista da terra prometida, porque eles eram um povo separado exclusivamente para o serviço do Senhor no tabernáculo, no templo. E por determinação, né, divina, ou seja, por determinação dos mandamentos de Deus, as demais tribos, né, de Israel trariam os dízimos e as ofertas, e parte disso, e essas ofertas, esses dízimos, eram para sustentar a tribo de Levi, os levitas, que cuidavam e se dedicavam exclusivamente no cuidado do tabernáculo e na preservação do culto a Deus. Então, o dízimo tinha essa finalidade de sustentar a tribo de Levi. Os dízimos também eram usados, né, para dar assistência aos menos favorecidos dentre o povo hebreu. Então, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, eles tinham parte do dízimo e das ofertas que eram oferecidas a Deus no tabernáculo e no templo. Parte desse dízimo era destinado aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas. Então, o dízimo ele tinha uma finalidade de assistência social aos menos favorecidos entre o povo hebreu. Para os hebreus, né, para os judeus, o dízimo ele é um mandamento como qualquer um outro. E eu vou deixar aqui para vocês alguns textos, e vou ler também alguns textos sobre o dízimo como mandamento. Em Levítico, capítulo 27, do versículo 30 ao 34, fala a respeito do dízimo. Diz assim: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor.
Porém, se alguém trazer suas dízimas sem resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o tocará. Mas se de alguma maneira o tocar, tanto um como o outro será santo. Não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Em Deuteronômio, capítulo 12, também fala do dízimo. Aí já é um texto um pouco extenso, você pode ler aí na sua Bíblia. Números, capítulo 18, versículo 25 e 26, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Também falarás aos levitas, e dir-lhes-ás: Quando receberes os dízimos, os filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por herança, deles ofereceis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Então está falando aqui, né, que os dízimos era a herança de Deus para os levitas e que os levitas dos dízimos deveriam oferecer uma oferta em gratidão ao Senhor. Então você vê que aqui é estipulado, né, os dízimos serem para sustento da tribo de Levi. Deuteronômio, capítulo 14, do versículo 22 ao 29, também fala dos dízimos. Aí fala também no final, um pouco no final dos versículos, fala assim: Porém não desampararás o levita, que está dentro das tuas portas, porque não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos tirará todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem tem parte nem herança contigo, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e vão se fartar, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que fizeres as tuas mãos. Então aqui é como eu falei, o dízimo era usado para o sustento dos levitas, era usado como uma forma de assistência social para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, para sustentar as viúvas, né? E várias outras passagens, citei apenas algumas, que mostram o dízimo como mandamento destinado aos hebreus e como era usado e feito no Antigo Testamento a partir de Moisés até os tempos de Jesus, provavelmente até o ano 60, 70 depois de Cristo, que foi quando, em meados do ano 60 e 70 depois de Cristo, teve a destruição do templo em Jerusalém. Aí não tinha mais onde o local do pessoal trazer, os hebreus trazerem os seus ofertas, os seus dízimos. Eu quero falar sobre a menção, né, de Jesus Cristo sobre o dízimo, porque agora que entra assim, onde as pessoas fazem uma certa confusão quando Jesus menciona o dízimo. Então tem 2 textos, né? Lucas capítulo 11, versículo 42 e Mateus capítulo 23, versículo 23. Os 2 textos é a mesma coisa. A diferença é que um é Lucas falando e outro é Mateus falando. Então Jesus fala assim: Mas ai de vós, os fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezeis o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Esse é o texto de Lucas.
E Mateus é semelhante, só muda um pouco as palavras porque é Mateus falando. Então, nesse texto, né, Jesus critica os fariseus, dizendo assim: vocês dão o dízimo conforme foi estabelecido lá no Antigo Testamento, né, na Torá, na lei de Moisés, mas vocês não exercem o amor ao próximo. Então vocês devem fazer essas coisas, ou seja, dar o dízimo e não esquecer do amor, da misericórdia com o seu próximo, com o seu semelhante. Então, nesse texto a gente observa assim: primeiro, Jesus, ele se dirige a judeus e critica, né, duramente, né, dizendo: ai de vós, né, que agem dessa forma. E Jesus faz isso fazendo menções do templo e das seus rituais de adoração, né? Mas Jesus se dirige a fariseus, ou seja, a religiosos, a judeus. Jesus não está se referindo ou se dirigindo aos gentios, aos outros povos, às outras nações. Nessa palavra que Jesus fala assim: deveis fazer esta, ou seja, dar o dízimo, e não esquecer do amor e da misericórdia, Jesus não está sancionando, né, ou admitindo como regra para a igreja o mandamento de dar o dízimo. Até porque, nesse instante que Jesus fala isso, nem existia igreja de Cristo ainda. Porque a igreja de Cristo, ela foi inaugurada ou iniciada após a morte de Jesus na cruz, após a ressurreição de Jesus na cruz e após a ascensão de Jesus aos céus e após o derramamento do Espírito Santo. Porque após a ressurreição de Jesus, ele disse assim, o próprio Jesus dizendo, determinou que eles ficassem em Jerusalém até que a promessa do Espírito Santo se cumprisse. Então, enquanto não houve o derramamento do Espírito Santo no evento do Pentecostes, não existia igreja. A igreja foi inaugurada ali, que o próprio Jesus disse, aos quais, depois de ter padecido, falando da primeira comunidade, né, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles um espaço de 40 dias, e falando coisas concernentes ao reino dos céus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, que dele e de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Atos capítulo 1, versículo 3 ao 5. Então a igreja foi inaugurada ali, depois do derramamento do Espírito Santo. Então Jesus, ao falar ao fariseu, dizendo, faça, dá o dízimo, mas não esquece do amor e da misericórdia, Jesus não está falando à igreja, porque ela ainda não existia, e Jesus não está sancionando o dízimo como uma regra, um mandamento para a igreja. O que Jesus faz ali é uma crítica aos fariseus, que é bem entendida ou interpretada por Tiago no capítulo 2, versículo 10, onde em Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz assim, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só mandamento, ou em um só ponto, tornou-se culpado de todos. O que Jesus está dizendo para aqueles homens ali é o seguinte, Jesus está mostrando para eles a fragilidade da lei. Que a lei do Antigo Testamento não é suficiente para justificar o homem diante de Deus. E que é necessário
reconhecer a graça divina e se humilhar diante de Deus. Porque os fariseus, um exemplo, exteriormente eles cumpriam a lei, davam o dízimo, mas o coração deles estava distante de Deus. O que Jesus está querendo dizer para os fariseus, naquelas palavras, né, faz essas coisas, ou seja, dá o dízimo, não esqueça das outras, é isso. A lei é frágil e não é suficiente para reconciliar o homem com Deus, que é necessário ter o intercessor Jesus Cristo morrendo na cruz, ressuscitando nos mortos, sendo elevado aos céus e derramando o seu Espírito Santo sobre a igreja. Então Jesus aqui não sanciona o dízimo. Jesus fala da fragilidade da lei, né? Da fragilidade da lei. Aqui, né, eu abro um parênteses, porque alguns movimentos evangélicos, né, estão deixando o evangelho e adotando práticas do Antigo Testamento, festas, comemorações, tradições, né? Vou dar um exemplo, tem até pastor usando quipá. Então você vê que Jesus criticou a fragilidade da lei, Tiago explicou bem isso, e tem movimentos evangélicos fazendo ao contrário, indo na contramão. Quando eu leio a carta aos Hebreus, eu vejo o esforço que o escritor faz para explicar aos judeus convertidos a Jesus o Cristo, explicar que todas as coisas da antiga aliança foram apenas uma sombra, um vislumbre do que Deus cumpriria em Jesus Cristo, E que não era para aquela comunidade, né, voltar aos antigos rudimentos, mas se voltar para Cristo, para a graça divina, para a revelação da palavra da nova aliança. Então você vê que tem muitos movimentos evangélicos voltando à lei, né? Só que é assim, se você se propõe a cumprir a lei e tropeçar em um só mandamento, você é culpado de toda ela, porque a lei é frágil. Já a graça divina não nos justifica diante de Deus. Então, tendo dito isso, né, eu posso afirmar uma coisa, que a palavra dízimo não existe no vocabulário da comunidade cristã. Ou seja, não existe a palavra dízimo para a igreja de Cristo, para o corpo de Cristo nessa terra. Por quê? Porque na nova aliança em Jesus Cristo, a gente passa por uma transição no que diz respeito à adoração a Deus, no que diz respeito ao servir a Deus. Essa transição gera dúvida nas pessoas com relação ao local que isso acontece, né? E como isso acontece. Numa conversa com uma mulher samaritana, Jesus começa a esclarecer essas dúvidas, né? Porque no mandamento que o Senhor entregou a Moisés, diz que eles deveriam adorar a Deus no tabernáculo, no templo que Deus, no local que Deus escolheu para colocar o tabernáculo e o templo, né? Já para os samaritanos, era estabelecido para eles adorar a Deus no monte, numa montanha. E como agora fica na nova aliança, né? E Jesus fala à mulher samaritana como é que fica. Em João capítulo 4. E eu vou ler o versículo 20 ao versículo 26. Diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai.
vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais adoradores que assim o adorem. Porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: eu sou e falo contigo. Então olha só a conversa de Jesus com a mulher samaritana, né? Uns falam que é em Jerusalém, no templo de Jerusalém, outros falam que é no monte que se deve adorar. E Jesus fala: mulher, a hora vem e é agora, que quem adorar a Deus vai adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Agora, com essas palavras, eu entendo que Jesus, ele descentraliza a adoração a Deus de lugares, de locais físicos. E Jesus afirma que a partir da sua morte e ressurreição, o centro da adoração a Deus é a nossa própria vida, é a nossa própria existência nesse mundo. Então, logo, todos os rituais da antiga aliança não teria mais significado algum para aqueles que estão em Jesus Cristo. Porque não há mais necessidade de ter um sumo sacerdote para interceder pelo povo, porque não tem mais necessidade de oferecer ofertas no templo, porque agora a adoração a Deus é aqui, ó, na nossa vida, na nossa existência nessa terra. E a partir de agora, o próprio Jesus é o nosso intercessor diante de Deus. Hebreus, capítulo 9, fala isso. A comparação de Jesus como sumo sacerdote. Aí ele diz assim, Hebreus capítulo 9, versículo 11 ao 15. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bem futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens, isto é, não desta criação, nem por sangue de bode e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se pelo sangue do touro, do bode e a cinza de uma novilha asparzida sobre os imundos os santifica, quanto mais a purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das más obras para servires ao Deus vivo. Por isso, Jesus, é mediador de um novo testamento, de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receber a promessa da vida eterna. No versículo 28 do capítulo 9 diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado ao que esperam para a salvação. Então não há mais templo físico, não há mais sacerdote, não há mais levita, porque essas coisas eram sombra do que se cumpriria em Jesus. Do que se cumpriria em Jesus. Ele é o sumo sacerdote
a oferta definitiva pelos nossos pecados. Agora, nessa transição, né, nós somos a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 26 diz assim: aquele que ouve minhas palavras e não as cumpre, eu vou comparar a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Jesus está falando, olha, se você ouve a minha palavra, eu vou te comparar a um homem insensato que constrói a casa sobre areia. Ou seja, a casa que casa a sua vida, a sua existência. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, em Jesus nós somos edificados uma casa espiritual para Deus, uma casa espiritual para o Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos o templo de Deus, a casa que Deus habita. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, agora na nova aliança, não existe um local físico, não existe um lugar, um templo ou um monte para se adorar a Deus. Porque o templo, o edifício, a casa de Deus é o nosso corpo, é a nossa vida, é a nossa existência nessa terra. Agora, na nova aliança, né? Qual a nossa relação com o dinheiro e as doações? Agora que a adoração a Deus é em nós, na nossa própria vida, na nossa própria existência nessa terra, o que Jesus Cristo nos ensina são valores que transcendem qualquer ritual religioso. Então Jesus ele começa a ensinar assim, da relação nossa com o dinheiro, com as doações. Em Lucas capítulo 16, versículo 13, e em Mateus capítulo 6, versículo 24, fala a mesma coisa, só que um é Lucas falando, o outro é Mateus. Diz assim: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a dois senhores. O que isso quer dizer? O que é Mamon? Mamon não é o dinheiro. Mamon é o poder que o dinheiro exerce sobre a pessoa. Mamon é a influência que o dinheiro exerce sobre a pessoa. Como assim? O dinheiro exerce domínio em suas decisões, no seu comportamento, até que ponto? Até o ponto de ferir os valores da honestidade? Até o ponto
de você deixar de ser uma pessoa verdadeira, até o ponto de você deixar de ser amável um com os outros, até o ponto de você oprimir o seu semelhante, o subjugando, até o ponto de você olhar para o necessitado e ser frio o bastante e fechar os olhos e dizer que isso não é problema seu, até o ponto de fazer qualquer tipo de coisa semelhantes a esta. Então, até que ponto, né, o dinheiro ele exerce poder e influência sobre você? Porque mamon é isso, é o poder, a influência que o dinheiro exerce sobre você nas suas decisões e comportamentos. Então Jesus está falando assim, não se dá para servir a dois senhores, servir a Deus e a mamon, porque você pode amar um e odiar o outro, se dedicar a um e desprezar o outro. Então, se você deixa o dinheiro, exercer domínio, influência sobre as suas decisões, logo você está servindo a mamon. O Evangelho, Jesus, ele ensina diferente. Que o que deve exercer domínio sobre nós é a palavra de Deus, é a generosidade, é a abundância. Porque o reino de Deus é um reino de abundância. O reino do Evangelho, o reino de Cristo, é um reino de abundância, um reino de generosidade. Um exemplo disso, da nossa relação com o dinheiro, com as doações, é o que João Batista fala em resposta àqueles que vinham a ele para serem batizados nas águas do Rio Jordão. Porque perguntavam assim para João Batista, em Lucas, capítulo 3, do versículo 10 ao 14. E a multidão o interrogava, dizendo: o que faremos? E respondendo João Batista: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram uns publicanos para serem batizados e disseram: mestre, o que devemos fazer? E João Batista, lhe disse: não peçais nada a mais do que vos é ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós o que faremos? E João lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, contentai-vos com o vosso soldo. Olha só qual é o valor do reino de Deus, que é a generosidade, o reino da abundância. O que devemos fazer, João Batista? Você que tem 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tem alimento, reparta com o que não tem. Não faça nada além daquilo que é ordenado, ou seja, não tire proveito da situação, fazendo com que o outro fique em situação de oprimido. Não trateis mal, nem defraude ninguém. Se contente, aprenda a se contentar. Você vê que aqui Jesus não está tratando de templo ou de local físico. Jesus está tratando de pessoas. Ou seja, nessa transição, de nós passarmos a ser o templo de Deus, a morada de Deus, a adoração a Deus é na vida, é na nossa existência.
Ou seja, qualquer ato de generosidade, é um ato ao qual você está adorando a Deus no próximo ou na vida do próximo. Ou seja, quando você alivia a dor do doente, o ajudando com um remédio, quando você alimenta um faminto, quando você alivia a carga do oprimido, quando você sacrifica os seus próprios interesses em favor e benefício do próximo, quando você compreende o reino na abundância, onde assim como as aves dos céus, que não semeiam, não ceiam, não ajuntam em celeiros, e o Pai Celestial as alimenta, quando assim você procede com generosidade na vida, na existência de alguém, do próximo, você está ofertando para o próprio Deus. Mateus, no capítulo 25, do versículo 34 ao 40, Jesus explica mais ou menos isso. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vesti-me, adoecei e foste me visitar, estive na prisão e foste me ver. Então os justos responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te visitar? Então respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Logo, o Evangelho ensina que eu devo ofertar ou devo fazer doações na vida do próximo, na existência do próximo, para que a vida seja celebrada. Para que a vida seja celebrada. E como é que funcionava então as doações nas primeiras comunidades cristãs? Como é que funcionava, né? Funcionava como o próprio Jesus ensinou, como nós vemos João Batista falando àqueles que vinham até eles. Em Atos, capítulo 4, do versículo 34 ao 37, diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço de que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, você vê que nas primeiras comunidades, as doações eram feitas, repartidas a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E o interessante é que não havia entre eles necessitado algum, né? Então você vê que as doações que eram feitas, né, nas primeiras comunidades eram para suprir as dificuldades, as necessidades daquele grupo, daquela comunidade. Porque eles eram incentivados a partilhar, a repartir com os outros. Um exemplo é o livro na carta de Efésios, capítulo
4, versículo 28, diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com que tiver necessidade. Ou seja, trabalhe para que você tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Romanos 12, 8. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. E o que preside com cuidado e que exercita misericórdia com alegria. Aqui nesse trecho de Romanos, capítulo 12, versículo 8, ele eleva o repartir, né, como um dom, um ministério para a edificação de todo o corpo de Cristo. Hebreus capítulo 13, versículo 16, diz assim: não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque tais sacrifícios Deus se agrada. Então, repartir, não se esqueça de fazer o bem e repartir com as outras pessoas. Tiago capítulo 2, o versículo 15 ao 17. Se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito vem daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então você vê que as primeiras comunidades cristãs, a relação deles, né, com dinheiro e com a doação era de não servir a Mamon, era de compartilhar, para que não houvesse, né, necessitado algum entre eles. Por quê? O exercício de partilha, o exercício de repartir com o necessitado é uma das formas de você vencer a Mamon e viver a abundância do reino de Deus. Como assim? Eles repartiam, eles trabalhavam para ter o que repartir, eles não esqueciam de fazer o bem, e o que acontecia? Entre eles não havia necessitado algum. Isso é a abundância, você repartir e não haver necessitado algum. E nessa partilha, né, você está vencendo a Mamon. Como é que era? Tudo bem, eles partilhavam, mas qual era o percentual? Diferente do mandamento do dízimo, né, que é estipulado a 10ª parte de tudo que é produzido pela pessoa, as doações, as contribuições nas primeiras comunidades cristãs não se prendia a percentual. Não se prendia a percentual. No livro de Coríntios, capítulo 2 Coríntios, né, na carta de 2 Coríntios, capítulo 9, nos explica um pouco isso. Né? Como que era feita. Não tinha percentual, mas como que era feita? Né? No versículo 5 fala que era sem avareza, ou seja, sem apego ao dinheiro. A doação deveria ser feita com alegria, sem que no coração da pessoa, a pessoa sentisse aquele peso de estar dando, né? Sentir a tristeza, eu estou dando, mas estou triste. Isso é avareza, né? Então não deveria ser dessa forma. Em 2 Coríntios capítulo 9 fala também que cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então não tem percentual. É conforme o coração. Pode ser 1%,
Pode ser 5%, pode ser 10%, 15%, 20%, 50%, 100%. É conforme propôs no seu coração. Não com tristeza da avareza. Você dá e fica triste. Olha, nossa, estou dando, vai fazer falta. Ou por necessidade, pela necessidade de cumprir um mandamento. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Ou seja, você dá, segundo propôs seu coração, pela alegria de servir a Cristo. Pela alegria de proporcionar o bem a outra pessoa, para que não haja necessitado algum. Né? Como era assim nas primeiras comunidades. Né? Com relação aos pastores, aos bispos, aos presbíteros, aos ministros da palavra das primeiras comunidades. Né? Era incentivado também, né, pelos próprios apóstolos que as primeiras comunidades ajudassem financeiramente os pastores, os bispos, os presbíteros, os ministros da palavra. Essas doações, né, também poderiam ser destinadas a esses. Era incentivado isso. Embora o apóstolo Paulo, né, tivesse, vamos dizer assim, esse direito ou essa oportunidade de receber essas doações, ele mesmo abria mão, para não ter quem falasse alguma coisa, para não ter quem pensasse que ele estava tirando proveito algum. Igual o exemplo de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, o versículo 8 ao 9. Onde ele fala assim que nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando dia e noite, para não ser pesado a nenhum de vós. Então, olha só, ele fala, para não pesar para ninguém, eu trabalhei de dia e de noite, não comi o pão de ninguém e não tirei proveito de ninguém. Embora ele tivesse, né, como apóstolo, essa graça e por ter se dedicado tanto ao serviço do Evangelho, ter essa generosidade, receber essa generosidade daqueles que o ouviam e ele ajudou, ele abriu mão desse direito para poder não ter quem falasse contra. Mas era incentivado. E ele mesmo, o apóstolo Paulo, incentivava a se lembrar dos pastores, dos ministros da palavra. Então, um exemplo, Hebreus capítulo 13, versículo 7, fala assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz assim: obedecei vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como eles que hão de dar conta delas no juízo, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Gálatas capítulo 6, versículo 6 diz: e ao que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então era incentivado, né, a primeira comunidade cristã era incentivada a ajudar. Esse texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 6, né, reparta todos os seus bens, não está se referindo a partir no meio a meio, né, ou fazer do pastor ou daquele que instrui a palavra, fazer dessa pessoa o seu herdeiro dos seus bens, colocar lá no testamento que metade é dele. Não. Aqui o sentido dessa palavra é o mesmo que era aplicado a qualquer outra pessoa da comunidade. Repartir
no intuito de fazer o bem, para que não haja necessitado algum entre vós. Era no sentido de partilha, de compartilhar, né? Para completar, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e 13 fala: rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, né, vos ensinam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Então você vê, né? O apóstolo Paulo incentivando a ter os pastores em consideração, em estima, por ensinar a palavra, por estar ali do seu lado, sofrendo as aflições com você. Então era mais ou menos assim nas primeiras comunidades, as doações, né? As doações, as contribuições eram mais ou menos dessa forma. E a regularidade, né? Como lemos, a regularidade era de acordo com as condições daquele que doava e de acordo com a necessidade a ser suprida por aquela doação. Então a regularidade era decidido pela capacidade financeira da pessoa e de acordo com a necessidade que era apresentada, para que não tivesse necessitado algum entre eles. Então era assim as doações, os princípios observados nas primeiras comunidades cristãs. E como deveria ser as doações nas comunidades cristãs atuais? Infelizmente, na atualidade, existem muitos grupos cristãos ou evangélicos, né, que usa de forma indevida o mandamento do dízimo, visto que não é um mandamento destinado à Igreja de Cristo, mas é um mandamento para os judeus, ou usa de forma indevida as doações, fruto de generosidade das pessoas, né? Porém, eu não vou me prender a esse tipo de pessoas, né? Porque facilmente são identificados e desses você deve se afastar rapidamente. Então, como deveria ser as contribuições nas comunidades cristãs atuais, né? Você pode se perguntar: Jonatas, eu sou cristão, mas eu não faço parte de uma comunidade de fé. Como que eu faço? Primeiro você pode estar até se perguntando agora: é possível ser cristão sem frequentar uma comunidade de fé? Eu digo que sim. Porque o que faz uma pessoa ser cristã não é a frequência desta pessoa a um templo religioso ou a uma igreja evangélica ou algo do tipo. O que te faz cristão é a sua confissão de fé. A sua confissão de fé, a sua existência como discípulo de Jesus Cristo, em seguir os ensinamentos de Jesus e praticar na sua vida, na sua existência, na sua caminhada nessa terra. É isso que te faz cristão, não frequentar uma igreja. Então, sendo assim, né, como faço para doar, para contribuir? Seja generoso na vida. Seja generoso na vida. Doe na vida. Doe na existência de alguém. Sempre vai ter algum necessitado próximo de você, sempre vai ter alguém na dificuldade próximo de você, e o objetivo sempre é o mesmo: que não haja necessitado algum entre vós, entre vocês.
Então você vai usar da mesma generosidade que tinha os irmãos, né, a primeira comunidade cristã, né, de repartir, você vai fazer da mesma forma na vida de alguém, na existência de alguém. É dessa forma. E você fazendo assim, você vai estar fazendo para o próprio Cristo, para o próprio Deus. Por outro lado, né, eu compreendo também que uma vez que você tem a sua confissão de fé em Cristo e vive o Evangelho, vive a palavra de Deus, em algum momento você vai sentir a necessidade de fazer parte de uma comunidade de fé. Em algum momento. Pelos seguintes motivos, né? Nas cartas de Paulo a diversas comunidades de fé, há algo em comum que Paulo falava. Um exemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, ou seja, se há algum conforto, se há alguma consolação, se haja alguma comunhão, seja assim um com os outros. Então, seja assim um com os outros. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 15, fala mais ou menos assim: por isso, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Eu rogo, irmãos, que reconheçais o que trabalha entre vós e presidem sobre vós e que vos admoestam. Né? Um pouquinho mais para frente, diz assim: vede que ninguém a outrem pague mal por mal, mas segui o bem, tanto um para com os outros como para com todos. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18 diz assim: porquanto consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, em algum momento, por você ser cristão, você vai sentir a necessidade de se comunicar, de conviver com pessoas da mesma fé, justamente por causa disso. Consolar uns aos outros, ajudar uns aos outros, edificar uns aos outros, exortar uns aos outros. Porque na comunidade de fé, um alimenta o outro da fé que há em comum, que é a fé em Jesus Cristo, né? Mas com relação às doações, você vai fazer para a vida. Se você não faz parte de uma comunidade de fé, você vai fazer para a vida. Fazer da existência de alguém uma existência melhor nessa terra. Ok? Um exemplo agora, você faz parte de uma comunidade de fé. Porque no Brasil é muito comum existir diversas comunidades de fé. Isso eu me refiro à igreja, a templo, onde nesses locais pessoas se reúnem regularmente, né, para se dedicar à oração, estudo bíblico, cantar hinos, consolar uns aos outros. Em alguma dessas comunidades há a existência de projetos sociais para ajudar os mais necessitados. Então, nesses lugares também é uma oportunidade de você demonstrar generosidade, de você doar, de você contribuir, de você repartir, de você vencer mamon na sua vida. Então também é uma oportunidade. Porque nesses ajuntamentos, né, existem pessoas com dificuldade, existem pessoas que precisam de ajuda e às vezes você mesmo é que está precisando de ajuda, precisando de um consolo, precisando de uma ajuda mesmo financeira, de suprir uma necessidade sua, né? Então, nesses lugares também é um lugar de você mostrar essa relação de generosidade, né? E de contribuir. Até porque essas comunidades de fé, né, templos,
e igrejas têm despesas básicas, né? Água, luz, às vezes ajuda pastoral, ou aluguel do espaço, ou a construção do templo. Então existem despesas básicas que, uma vez que você faz parte de um ambiente assim, uma vez que você tem a relação de irmão na fé com as pessoas que estão nessa comunidade, no meu ponto de vista, nada mais do que justo você contribuir para a manutenção desse ambiente, contribuir para a manutenção desse espaço, para que ele continue a existir e você continue tendo a oportunidade de se relacionar com pessoas da mesma fé. O princípio da doação sempre é o mesmo. Mesmo destinado, quando a doação é destinada nesse tipo de formato de comunidade de fé, os princípios são os mesmos anteriormente mencionados nas primeiras comunidades cristãs. Ou seja, a generosidade é o seu guia. A generosidade é o seu guia, né? E para terminar, eu quero fazer minhas considerações finais, né? Com relação à doação, né? Com relação às contribuições. Contrário do que muitos pensam, né? Nós não precisamos de pessoas dizimistas para o evangelho florescer e alcançar lugares longínquos. O que nós precisamos e o que o reino de Deus ensina é a generosidade. A generosidade. Pessoas que se doam na sua vida, pessoas que se doam na sua existência, para que o próximo, o menos favorecido, conheça o amor de Cristo através de nós, templo e morada do Espírito de Deus. O que o reino de Deus ensina é servir a Deus e não servir a Mamon. Ter dentro de nós esse exercício da generosidade, da partilha, do repartir. Compreendemos que esse princípio da generosidade, eu compreendo, que nos torna participantes do reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino abundante. Você reparte para que não tenha necessitado algum. E nisso a gente é participante do reino de Deus, ou seja, a gente está sobre os cuidados de Deus. Um exemplo disso é o texto de Mateus capítulo 7, versículo 9 ao 12, que diz, se você, sendo um pai comum, né, seu filho lhe pede pão, você vai dar pedra? Ele te pede peixe, você vai dar uma serpente? Então, se nós, humanos, falhos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará bens àqueles que lhe pedirem. Então, o reino da abundância é isso. Comunidades de fé que são formadas, que são compostas, né, por membros, pessoas generosas, são comunidades saudáveis, ou seja, não há necessitado algum entre eles. E conseguem expandir suas ações a outras pessoas e a outros lugares. Onde tem generosidade, o negócio é contagiante. Porque existe o amor, né? Existe a presença do próprio Cristo na generosidade, né? Então isso é contagiante. Entre aquela comunidade, aquela pessoa, aquele grupo não vai ter necessitado algum e essas ações vão se expandindo a outros. É meio que quase automático, né? Porque a generosidade ela não se limita a um percentual,
ou qualquer outra coisa do tipo, né? A generosidade ela vai de acordo com o tamanho da disposição que a pessoa tem de sacrificar o seu próprio interesse em benefício do outro, né? A Igreja de Cristo não cumpre, portanto, né? A Igreja de Cristo não cumpre o mandamento do dízimo, porque é algo da velha aliança, da antiga lei. A Igreja de Cristo é generosa, ela se doa, ela dá a sua vida, porque o melhor amigo é aquele que dá a sua vida, conforme João, capítulo 15, do versículo 13 ao 15. Uma coisa que eu aprendo, né, nessa relação nossa do dinheiro com as doações, com o que Jesus falou de servir a Deus e a Mamon, que é possível a pessoa doar sem amar. É possível. Mas é impossível a pessoa amar sem se doar. Porque quem ama se doa. Quem ama, doa, né? O que nós temos que ensinar nas nossas comunidades de fé é ensinar e orar para que as pessoas sejam generosas. Foi por causa da generosidade das primeiras comunidades cristãs que o Evangelho foi difundido e chegou a nós há mais de 2000 anos. Já percorreu, né, esse período todo. Não foi por causa do dízimo, foi por causa da generosidade.